A paz do Senhor. Eu sou a pastora Viviane Luciana e eu trago a mensagem de Deus para você, que se encontra em Jó 42, versículo 2, que diz assim: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nós vemos aqui Jó enfatizando sobre a grandeza de Deus, sobre a onipotência de Deus, sobre todas as coisas e sobre aquilo que lhe apraz. Nós vemos aqui Jó dizendo que aquilo que está no coração de Deus não pode ser impedido, porque Ele é aquele que tudo pode. E nós vemos que Jó estava falando isso num momento difícil, no momento a qual ele perdeu a sua vida estável financeira, os seus filhos, a sua saúde e até a sua vida conjugal não estava bem. A Bíblia diz que quando o adversário tocou em Jó, e Jó tomou um caco para coçar e se sentou no meio das cinzas, está escrito em Jó 2:8 a seguir. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse: como fala qualquer doida, fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Então nós vemos nesse versículo de Jó 42:2, como que Jó, diante daquela situação, se comportou e se dirigiu a Deus, exaltando a sua grandeza e o seu poderio. Andaraste comandaste comeneveste derevandabaste. Jesus Cristo disse assim em João 4:23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós vemos em Jó uma adoração verdadeira. Nós vemos em Jó uma adoração voltada em espírito. O que é uma adoração voltada em espírito? É a adoração genuína, que não se comporta segundo a circunstância, mas segundo a fé e o amor em Deus. E esta adoração é que toca o coração de Deus. E é esta adoração que agrada a Deus. Nós precisamos estar em Cristo, como Cristo está no Pai. A palavra do Senhor nos relata em João 17:21, que Jesus orou ao Pai e disse: Pai, que eles estejam em mim como eu estou em ti. Porque quando nós estamos em Cristo, nós vamos conseguir obter o êxito do grau de espiritualidade que agrada a Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a vivenciar esse grau de espiritualidade que agrada o nosso Pai. E através da adoração, através de súplica, de renúncia, de humilhação, de intimidade, de comunhão, de relacionamento. Porque eu tenho certeza que Jó, ele conhecia o seu pai. A Bíblia diz que ele oferecia holocaustos e ele orava também para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa. E isso é um grau de relacionamento e de intimidade. Como será que está
o grau de intimidade, de relacionamento seu para com teu Pai? Como está a sua intimidade, a sua afinidade, a sua comunhão com Deus? Você tem sido sincero diante da prova? Você tem sido sincero diante da perseguição, diante do levante, diante da tentação, diante da opressão do adversário? Porque Satanás oprimiu Jó. Satanás atacou todas as áreas de Jó e tocou até mesmo na sua carne. E ainda usou a sua esposa para dizer para ele: ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, ele era um homem temente, íntegro e reto diante do Senhor. E ele disse assim: como fala qualquer doida, fala tu. Se recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal? Jó não pecou com seus lábios, mas ele confessou em Jó 42:2: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Ele confessou a grandeza de Deus. Ele creu, ele sabia que o Deus dele era um Deus além da circunstância. A palavra do Senhor nos relata que o justo, ele não vive segundo a vista, mas ele vive pela fé. Ele não vive por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele acredita. E também com certeza, ele sabe e confia em seu pai quando ele tem um relacionamento saudável com seu pai. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Você tem tido uma vida espiritual sadia? Ou a sua vida está sendo contaminada com o pecado, com a tentação, com os pratos, com a opressão de Satanás, com aquilo que Satanás fala no seu ouvido, com os bombardeios do inimigo na sua cabeça, no seu coração, ou com as coisas que ele usa pessoas para proferir para você escutar? Nós não devemos escutar as mentiras do adversário. Nós devemos lutar contra as obras infrutuosas das trevas, contra as artimanhas e ciladas e armadilhas do inimigo. Nós precisamos ter senso, ter prudência, ter cautela, ter convicção, ter propósito, ter objetivo, ter aliança, ter fidelidade e ter sinceridade para com Deus. Porque nós sabemos que o Senhor nos prova e que o adversário nos tenta. A Bíblia diz que quando Jesus estava orando no Getsêmani, o adversário também bombardeou o Senhor. Mas ele tinha um propósito, ele tinha a convicção que Deus era com ele e que ele deveria cumprir a sua missão. E também não foi diferente na vida de outros apóstolos, profetas e servos do Senhor. O adversário tentou José para que José caísse em pecado. Imagine você, José novo, cheio de hormônios, à flor da idade. Ele recusou o pecado, ele recusou o mal, porque ele era aliançado, porque ele tinha sinceridade, porque ele tinha propósito, porque ele tinha objetivo. Palácios de comandarácia, porque ele era aliançado com Deus. Muitas pessoas estão faltando em seu relacionamento com seu pai diante do zelo espiritual, da diligência, do compromisso como noiva de Cristo. Nós precisamos entender que nós temos aliança com o Eterno, que nós devemos ter aliança com a sua palavra, e zelo, e diligência, e convicção que Ele é o Todo-Poderoso.
Ele pode todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? Diante daquela situação em que Jó perdeu a sua riqueza, os seus bens, até mesmo seus filhos e a sua saúde, a Bíblia diz que os seus amigos começaram a acusá-lo. Imagine, você está numa luta terrível e não tem um apoio moral, uma palavra amiga, um incentivo de ânimo, de coragem, e você se sentir só. Mas a Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor restaurou a sorte de Jó. E Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó tinha perdido. O que nós vemos nessa palavra é que a integridade de Jó era grande. Diante de tudo aquilo que ele passou, ele ainda se preocupou em orar pelos seus amigos. Nós vemos hoje como está a individualidade, como está o egoísmo, né? Muitas vezes, na riqueza, na abundância, no bem-estar, as pessoas têm pensado em si próprias. Imagine, né, numa situação de tragédia tão grande como Jó estava vivendo, ele ainda pensou em interceder pelos seus amigos. Não importa a situação que você se encontre, seja canal de bênção na vida do teu amigo, do teu irmão, do teu pai, da tua mãe, do teu esposo, dos teus filhos, do teu vizinho, seja canal de bênção. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos pagar o mal com o bem. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Não deixe que o amor a Deus e que o amor ao próximo e que o amor à obra de Deus, às almas, ao reino se perda de você. Mas se renove, se esconda no esconderijo do Altíssimo. Esteja na sombra do Onipotente. Desfrute do amor dele com sinceridade, com integridade, com persistência, como Jó. Crendo como Jó, confiando como Jó, declarando o seu poderio, a sua grandeza, exaltando o seu nome como Jó. Porque a restauração, a restituição e a honra de Deus virá sobre a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo.